250 likes em menos de uma hora, tenho certeza que você vai conseguir, então já comece o vídeo deixando o seu like. E por quê? Porque nesse final de semana nós ficamos sabendo que no final do mês de outubro, Luciano Huck se encontrou com Sérgio Moro no apartamento do ex-juiz em Curitiba para discutirem uma aliança eleitoral para as eleições de 2022, no qual ambos seriam uma terceira via em oposição ao Bolsonaro e uma terceira via em oposição à esquerda, né, que orbita em torno ali do Ciro Gomes e também do Lula. De fato, essa seria uma chapa que reforça todo o senso comum, porque tanto o Luciano Huck quanto o Sérgio Moro não entendem absolutamente nada de política e apenas reforçam o senso comum. O que Sérgio Moro falaria? Ficaria falando de combate à corrupção, combate à corrupção, combate à corrupção, combate à corrupção, que ele tanto tentou combater, mas no fim das contas ele mesmo se mostrou um tremendo de um corrupto na Operação Lava Jato e nós vimos tudo o que aconteceu. E Luciano Huck, o que ele vai falar? Vai falar de engenharia social, empreendedorismo, aquelas coisas de deslumbrado, de empreendedor, startupeiro deslumbrado do Luciano Huck. Mas essa é uma chapa que nós precisamos avaliar se ela tem certa viabilidade. Por quê? É uma chapa que tem um apelo popular, principalmente na classe média. Essa é uma chapa totalmente voltada para a classe média. Totalmente voltada para a classe média. E quando eu falo classe média, não é classe média na análise do IBGE, na classificação do IBGE, por renda e tal. Não. Quando nós falamos de classe média, aqui no canal nós estamos falando do ponto de vista sociológico, que é o pensamento de classe média. É aquele pensamento que o governo sempre é benevolente com os mais ricos, com a corrupção dos poderosos, e sempre assistencialista com os mais pobres, virando as costas para a classe média. Então a classe média tem a mentalidade que ela é sempre a mais prejudicada. E por isso há a necessidade de fazer justiça contra a corrupção, porque ela, a classe média, é sempre a bastião dos bons costumes, a bastião da moralidade e por conta disso acaba enxergando a política entre honestos e desonestos. A classe média buscando sempre candidatos que possam ser honestos assim como ela. Resumidamente, é assim que funciona para que a gente não entre tanto assim em detalhes desse pensamento e essa ideologia da classe média, que não é o objetivo desse vídeo. Essa aliança dos dois, ela possivelmente vai ser conversada e costurada de modo melhor ao longo de 2021. Eles têm ainda a intenção de trazer outras pessoas para compor essa chapa. No caso, Mandetta, talvez um apoio do João Dória, mas não há uma definição de quem seria o candidato e quem seria o vice. Se Huck sairia como presidente e Sérgio Moro vice, ou Moro presidente e Huck vice. A grande questão é que essa é uma chapa que não tem muito substrato, não tem muito o que dizer. Como eu falei no começo, eu falei uma brincadeira, né? Mas o Sérgio Moro, o que ele sabe sobre economia? Nada. O que ele sabe sobre segurança pública? Também nada. A única coisa que ele quer falar é combate à corrupção, porque ele foi o juiz da Lava Jato, uma operação que nós vimos uma operação completamente corrupta, que acabou burlando as próprias leis, burlando o Código do Processo Penal, o Código de Ética da Magistratura e várias outras situações. Ou seja, agindo fora da lei. Fora da lei, quem está fora da lei logo age na criminalidade. E foi isso que aconteceu na Operação Lava Jato. Foi isso que aconteceu. E Luciano Huck, o que ele sabe sobre os problemas das pessoas? O que o Luciano Huck teria a dizer sobre saúde? Ah, então nós temos que investir no empreendedorismo. Era isso que ele ia falar. O que o Luciano Huck vai falar do desemprego? Não, nós temos que dar crédito para os empreendedores. O que o Luciano Huck tem a falar sobre educação? Não, nós temos que dar crédito para as comunidades locais que têm ali os seus próprios empreendedores com os projetos. É isso que ele tem a falar. É isso que ele vai fazer. Ele vai transpor, possivelmente, as ideias que ele tem no caldeirão do Huck para um nível presidencial, para um nível político. E quando você olha os pilares dessa candidatura, você começa a ver que é mais ou menos isso. Porque aqui a Folha de São Paulo trouxe, olha só, onde está? A candidatura teria um tripé, mesclando temas caros à direita e à esquerda. Ou seja, seria uma candidatura de centro. Centro nada, sempre esse negócio de centro acaba indo para a direita. Porque Luciano Huck não é alguém de esquerda. E também não é alguém de centro. E o próprio Sérgio Moro também não é alguém de centro. Eles querem se colocar de centro, claro, com todo um aparato de marketing político para dizer que eles são uma terceira via. E a única terceira via que tem um único espaço, no caso, é o centro, uma campanha racional.
Mas eles têm que apelar para o racional, porque racionalmente não tem como votar em Sérgio Moro ou em Luciano Huck, porque eles racionalmente não conseguem entregar aquilo que eles estão propondo. E uma candidatura de centro é uma candidatura que tem que ser uma candidatura racional, porque não é os extremos, não é direita e também não é esquerda, que são candidaturas que mexem com a paixão, que mexem com o inconsciente popular. São candidaturas que precisam ter um respaldo, como eu falei, na racionalidade. E se você começa a ser racional com o Luciano Huck e com o Sérgio Moro, você vê que eles são extremamente superficiais. E olhem só o tripé dele. Agenda liberal para a economia. Quando você começa a falar agenda liberal para a economia, você já começa a pensar nas privatizações, então aí você já vê que não tem nada de centro. Luta contra a corrupção. É claro que tem que ter a luta contra a corrupção. Porque uma agenda ou uma chapa, Moro e Luciano Huck, a única coisa que eles vão dizer é a luta contra a corrupção. Sérgio Moro sempre fala sobre isso. Nós estamos falando de futebol, ele vai falar da máfia do apito, corrupção. Estamos falando de comida, ele vai falar também de corrupção. Ele só sabe falar sobre isso. E pelo que está sendo dito, dos bastidores da primeira participação de Sérgio Moro no Fórum de Davos, ele passou vergonha, porque ele não sabia absolutamente nada o que ele estava dizendo. Não sabia absolutamente nada o que ele estava dizendo. Nada. Então não é alguém que também entende muito da questão, mas ele foi alçado à condição de super-herói da classe média por conta da Operação Lava Jato. E por fim, redução da desigualdade social. E aqui é interessante, né? Qual é a visão do Luciano Huck para a redução da desigualdade social? Ele acredita em engenharia social. Ele acredita nisso. Como se ele fosse um engenheiro de trânsito, que nós vamos mexer nessa rua, vamos evitar que ela faça uma curva para a direita, vamos evitar esse retorno. Então a gente mexe no fluxo de trânsito para melhorar as vias, para melhorar o trânsito, para melhorar o fluxo dos carros. Ele acha que é basicamente isso também, o combate à desigualdade social. É com engenharia social, é com o pensamento mágico do neoliberalismo, dos empreendedores. Todo mundo é empreendedor em potencial, nós temos que fomentar o empreendedorismo. Ele adora esse tipo de ideia no programa de televisão dele. Ah, mas o programa de televisão não tem nada a ver com a política. Não tem? Como assim não tem? As pessoas levam para os cargos públicos, as pessoas levam para a política as características dela. Bolsonaro é um deputado federal do baixo clero, mesmo como presidente. E quando você olha as ações de Bolsonaro como presidente da República, são as mesmas ações que ele tinha como deputado federal do baixo clero. A defesa da cloroquina é exatamente aquilo que ele fez quando ele era deputado federal. Porque um dos 2 projetos que ele aprovou, Bolsonaro aprovou 2 projetos apenas. E um deles foi justamente a fosfoetanolamina, pílula do câncer, cura milagrosa, sem comprovação científica. E é isso. Bolsonaro, como deputado, sempre se preocupou com as pequenas coisas, e como presidente também. É voto de papel, é o radar, é o horário de verão. Não há preocupação. E ele quer ser reeleito, como deputado federal do baixo clero quer, sempre. E Trump nos Estados Unidos. Trump não era um político. A questão do Trump sempre foi um apresentador de televisão. E agora que ele perdeu a eleição, ele age como um apresentador de televisão tentando recuperar a sua audiência. Sérgio Moro, quando ele foi para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, nós vimos. Era um juiz do estado do Paraná, querendo ser ministro da Justiça. E nós vimos o que aconteceu. Nós vimos exatamente o que aconteceu. E Luciano Huck vai ser um apresentador de televisão como presidente, ou como vice-presidente, ou como político. As ideias dele estão aí. E são essas ideias. Não há profundidade. Então essa vai ser a grande dificuldade da chapa. Vai ser uma chapa que vai ter que ir para a classe média, uma chapa que vai ter que se colocar como de centro, mas como de centro precisa apelar para o racional. E a chapa, apelando para o racional, ela não tem substância, porque tanto Luciano Huck quanto Sérgio Moro são fracos politicamente, são incapazes politicamente. Eles não têm essa possibilidade. Então esse discurso racional vai ter que cair por terra. Eles vão ter que retirar esse discurso racional e apelar para a irracionalidade da classe média, o medo da corrupção. Vão ter que levantar, vão ter que fazer a candidatura deles em torno do combate à corrupção. E trazendo esses outros tripés ali de um ponto ou de outro. Mas não vai ser uma campanha que vai apelar para o racional. Porque racionalmente não tem como votar em Luciano Huck e também não tem como votar em Sérgio Moro.
Mas eu quero ouvir a opinião de vocês a respeito dessa chapa. Vamos esperar mais detalhes a respeito desse assunto, se de fato vai prosperar essa campanha. Às vezes é só fogo de palha também e tanto que Sérgio Moro está perdendo um pouco nas pesquisas, porque até 2022 tem um tempo gigantesco. E para Sérgio Moro continuar em evidência, ele vai precisar da Operação Lava Jato. Ele já não tem mais os jornais como ele tinha, não tem mais a mídia, não tem mais o foco, ele não tem mais as televisões como ele tinha semanalmente ou diariamente. Agora o espaço dele começa a ficar um pouco maior, começa a ficar um pouco mais distante e hoje, no mundo em que nós vivemos, na rapidez, no dinamismo, 2 anos é muito tempo, mas muito tempo mesmo. Então se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário a respeito desse assunto e me siga no Twitter, @profleoficial.